de assunto, mas para falar também de outro grande assunto muito importante, que é internacional. Nesses últimos dias, a guerra ali de Estados Unidos contra o Irã, principalmente os dois países, né? Tem Israel também em todo esse contexto. Mas no domingo, o presidente Donald Trump recebeu a resposta do Irã sobre a proposta norte-americana para encerrar a guerra do Oriente Médio e não gostou nem um pouco. O Trump chegou a classificar a resposta como, abre aspas, totalmente inaceitável, fecha aspas. Para a gente entender melhor essa situação toda, vamos conversar agora com o doutorando em Relações Internacionais, o Jonathan Matos. Jonathan, muito bom dia, obrigada pela entrevista aqui. Desculpa a demora, a gente teve aí, prolongou a entrevista com o Kaká, que também é um outro assunto bastante importante, principalmente aqui para a gente, para o Brasil. Jonathan, é isso, bom dia. O que a gente pode esperar nessas próximas horas, até mesmo a partir de hoje, com o presidente Donald Trump recebendo essa proposta e não gostando nem um pouco? Bom dia, Natália. Bom dia a todo o público do Metrópolis. Sem problemas, o Kakai, ele é uma pessoa que tem privilégio, né? Ele tem precedência, então tá tudo bem me atrasar por conta dele. Então, essa negativa dos Estados Unidos, ela acaba por tensionar ainda mais, né? A gente vê esforços diplomáticos de um cessar-fogo há um bom tempo, mas que com a mediação do Paquistão em Islamabad, né? No dia 8 de abril, conseguiu criar um cessar-fogo de um mês. O cessar-fogo já passou desse prazo, né? E agora a gente tem essa recusa dos Estados Unidos, o que pode prolongar o conflito ou apenas prolongar o cessar-fogo, né? Estamos aqui analisando, vendo a história na nossa frente. Jonathan, tem ali, eu até lembrei, né, para te chamar, no contexto todo da guerra, que não são só Estados Unidos e Irã, mas a gente tem outros países aí importantes que Israel entra na guerra há mais de 2 meses com os Estados Unidos, e Líbano também surge ali no meio dessa coisa toda, com o Estreito de Hormuz e tudo mais, por causa dos grupos terroristas que são patrocinados pelo Irã, principalmente Hezbollah. Como fica Israel nessa questão toda? A gente vem falando muito sobre Estados Unidos e Irã, muito sobre a negociação do Estreito de Hormuz, mas como fica Israel? Eu lembro, para te passar a pergunta, que o Benjamin Netanyahu deu uma declaração bastante preocupante de que a questão do Irã com o Estreito de Hormuz nem tinha sido pensada antes da gente começar a guerra. Querendo dizer que eles não conseguiram imaginar que o Irã utilizaria o Estreito de Hormuz como uma moeda de troca ou como resposta. E a gente já conversou aqui com um montão de especialista, antes mesmo dessa declaração de Israel, que não é uma surpresa o que o Irã tem feito com o Estreito de Hormuz por diversos motivos. A relação a Israel, ela foi complementar, né? Israel inicia o ataque, os Estados Unidos embarca na guerra em 28 de fevereiro, mas parece que não há um alinhamento tão sólido entre os Estados Unidos e Israel no que tange alguns temas, né? Por exemplo, os Estados Unidos anunciou um cessar-fogo em um possível acordo de paz, mas no mesmo dia Israel bombardeou 100 cidades em 10 minutos, né? Então, fez um bombardeio de 100 bombas em 10 minutos. Então, a gente vê que existe um descompasso entre os dois, né? E quanto a Israel, existe também um projeto próprio de Israel, que é a construção da Grande Israel, né? Com fundamentos, inclusive, bíblicos, que aí seria o Israel como a gente conhece, mas Cisjordânia, a faixa de Gaza e o sul do Líbano. Então, a gente também tem que olhar o Israel também por essa lente, né? E é normal que um conflito que se estabelece entre dois países grandes da mesma região transborde para outros, né? Seja Israel para o sul do Líbano, seja do Irã para os aliados dos Estados Unidos na região, né? As bases militares, como no Catar, na Emirados Árabes Unidos, na Arábia Saudita.